Olá, amigas e amigos da Nova TV. Estamos iniciando mais um programa Encontros e Verdades e eu quero agradecer a você por nos dar essa oportunidade de entrar em sua casa. E o programa de hoje vai ser muito interessante, muito útil, especialmente para as mulheres, mas também para os homens, os maridos, os companheiros, porque interessa grande parte das mulheres sobre um problema de saúde que as atinge, que causa ausência no trabalho, causa demissão, causa problemas conjugais por falta de conhecimento, causa incômodos à mulher, ao homem. Então nós vamos conversar hoje com uma pessoa que me é muito cara, muito especial. Ele é um convidado, mas ele também é o meu marido, mas ele é um médico que milita nessa área. Eu estou falando aqui do Dr. Zé Augusto Drindel, médico cirurgião, e eu quero dar a ele a oportunidade de cumprimentar as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores, dando o seu cumprimento inicial. Gostaria de agradecer o convite, para fazer uma das coisas que eu mais aprecio, que é passar informação. Se nós não sabemos com que nós estamos lidando, nós não procuraremos e mesmo que procurássemos, não acharíamos. Então, agradeço e espero que seja útil, principalmente à família, porque isso é uma doença familiar. Atinge tanto o homem, não na parte física diretamente, mas a mulher de forma especial. Nós vamos falar hoje da endometriose, que é uma doença cruel, perversa, que atinge muitas mulheres, que as fazem sofrer, terem dores horríveis na menstruação, na relação sexual, durante o dia, durante o trabalho. Isso inviabiliza até que elas compareçam ao local de trabalho e muitas vezes elas não conseguem um médico para dar um atestado. Então nós vamos tratar hoje sobre a endometriose. E você que está desconfiada que tem, vai poder conhecer, se informar sobre o que é essa doença. Então, doutor Zé Augusto, o que é a endometriose? A endometriose, ela é uma doença benigna, em que a presença do tecido endometrial, e o que seria esse tecido endometrial? São umas células que forram internamente o útero para que ele possa vir a receber uma provável gravidez. Essas células, elas são renovadas a cada ciclo menstrual. E, quando elas estão presentes fora do seu local adequado, é chamado de endometriose. É uma doença benigna, embora às vezes tenha um comportamento extremamente agressivo, quase que semelhante ao câncer, e tem uma prevalência de 5 a 40% das mulheres entre a sua primeira menstruação e a sua última menstruação, que é a menopausa. Então, entre 5 e 40% das mulheres podem desenvolver endometriose. Isso é um levantamento estatístico em que não há uma precisão tão certa, porque depende dos meios de diagnóstico, dependem de várias coisas, Achados em necrópsias de pessoas que você não tem como comprovar se tinham sintomas ou não, mas que apresentam a doença. Isso é um levantamento estatístico mundial, em torno desses valores. Mas 40% é uma taxa bem alta. E eu pergunto para você, doutor Zé Augusto, a endometriose é uma doença nova ou ela sempre existiu? Ela é causada por fatores externos? Ela é nova? Vamos por partes. Em primeiro lugar, ela não é uma doença nova. Já existiam relatos no grego, no egípcio, de pacientes com queixas, desde a época hipocrática, antes da época hipocrática, de relatos de pessoas que tinham sintomas que se classificariam hoje como de endometriose, a torno até de 2.500 anos atrás. Só que em 1860, quem lida com medicina, nós temos que basicamente lidar com ciência. E ciência é aquilo que é reproduzível em quase todo lugar, dependendo das condições. Senão passa a ser achismo ou adivinhação.
né? Mas em 1860, um patologista chamado Rokitansky descreveu detalhadamente essa doença. Doutor Zé Augusto, qual a causa da endometriose? É uma causa incerta, ainda não tem nenhuma teoria que explique ela completamente, né? Sabemos que algumas teorias são vinculadas. A principal é aquela onde há uma coisa chamada menstruação retrógrada, ou seja, a mulher menstrua e parte do sangue contendo células endometriais é descartado pela vagina e parte sairia pela trompa e cairia dentro da cavidade abdominal. Isso é comprovado em necrópsias, é comprovado em laparoscopias, só que muitas das mulheres, o próprio organismo vai, pelo seu sistema imunológico, limpa essas células e a pessoa não desenvolve endometriose. E outras mulheres vêm a desenvolver. A outra teoria, bastante aceita, seria aquela em que algumas células, tipo células tronco, né, espalhadas pela cavidade abdominal e até fora da cavidade abdominal, tem endometriose até no pulmão, em brônquios e outros lugares. Então, a menstruação retrógrada em si não explicaria. Então, essas células, tipo células troncos, poderiam, por um estímulo ainda não conhecido, vir a se transformar em células endometriais. Outra é a transportação das células. Por exemplo, não é tão incomum, após a cirurgia de cesariana, em que você abre a cavidade endometrial para ter acesso ao feto, e que essas células, né, possam ter acesso à área da cicatriz cirúrgica e aí, em se implantando, proliferarem e vir a desenvolver a endometriose. Como é que ela se desenvolve? É uma contaminação, nesse caso aí da cirurgia, de cesárea? Como se desenvolve a endometriose em geral? Não, isso é um fato, né? E são teorias. O desenvolvimento é que a célula endometrial, mesmo fora da cavidade endometrial, ela segue as normas do organismo, ou seja, as normas hormonais, neste caso. Então, aquelas células, mesmo fora do endométrio, quando elas estão no ovário, estão no peritônio, né, elas, a cada ciclo hormonal, como as células que estão dentro do endométrio proliferam, essas outras células também. Só que elas não têm como ser descamadas e eliminadas, né, como as células que estão dentro do endométrio que saem no fluxo menstrual. Elas, onde estão, permanecem, proliferam e evoluem, levando à endometriose. Sim, então ela não fica só ali naquela cavidade uterina. Quais são os órgãos mais afetados pela endometriose? Os órgãos mais afetados pela endometriose normalmente são os órgãos pélvicos, né? Por isso que a teoria do refluxo menstrual, ela explica em grande parte, né? Então essas células saindo pela trompa, caindo dentro da cavidade, por proximidade, elas acometeriam primeiramente mais o peritônio, que é aquela película brilhante que cobre a cavidade endometrial, a cavidade abdominal, melhor dizendo, e que implantam essas células nas trompas, nos ovários, no intestino, na bexiga, normalmente os órgãos mais acometidos. Sim. Até agora nós usamos termos muito técnicos, talvez algumas mulheres tenham até ficado em dúvida, mas isso repercute diretamente, todos esses órgãos que você elencou aqui, repercutem em sintomas na vida prática, no dia a dia da mulher. Você falou que a endometriose ela pode se dar na bexiga, então quais são os sintomas que causam tanto transtorno à mulher? A endometriose é uma doença ainda bastante enigmática, né? Muitas das vezes essas pessoas têm um diagnóstico de endometriose durante uma cesariana, durante uma cirurgia para remover o apêndice, em que as pessoas e as mulheres não sentiam absolutamente nada. A endometriose, os sintomas da endometriose não estão relacionados à gravidade. Muitas das vezes você tem endometriose extremamente
agressivas que implantam no peritônio, que invadem o ureter, que levam à hidronefrose, que levam à perda de um rim, muitas das vezes as pessoas praticamente não sentindo quase que nada. E, por vezes, endometrioses extremamente leves levam a sintomas dolorosos e infertilidade, né, que não é proporcional. Então, os sintomas, basicamente, nós levamos em consideração, para acender um sinal de alerta em relação à endometriose, dois sintomas principais. A dor. Dor normalmente essa chamada de dor crônica, em que a pessoa apresenta aquele sintoma por mais de 6 meses. Essa dor pode ser caracterizada por cólicas menstruais. Isso tudo é pontual, gente. Nem toda cólica menstrual é endometriose. Tá? Isso é um conjunto de sinais e sintomas que nos levam a pensar e a investigar, ok? Então, cólicas menstruais intensas, progressivas, né? E muitas das vezes incapacitantes. Dor à relação sexual, que pode estar relacionada a algumas posições do ato sexual e podem estar associadas a maior intensidade no período próximo à menstruação, ou um pouco antes ou um pouco depois. Quando essa endometriose acomete normalmente a parte anterior ao útero, onde está a bexiga, alguns sintomas urinários, ou seja, dor a urinar, dificuldade a urinar, normalmente também relacionada ao período menstrual, podendo, em casos mais extremos, a mulher vir a ter, inclusive, sangramento na urina durante o período menstrual. A outra dor, também relacionada à endometriose mais profunda, da parte posterior ao útero, que nós chamamos de compartimento posterior, normalmente relacionada ao reto e ao restante do intestino grosso, em que a mulher tem normalmente alteração do seu hábito intestinal, aquela que tinha um hábito normal, passa a ter prisão de ventre ou diarreia no período menstrual, aquela que tem dor ao evacuar no período menstrual e aquela que vem a ter sangramento nas fezes no período menstrual. E o outro sintoma mais comum, também associado, é a infertilidade, aquela mulher que tenta engravidar por mais de um ano, sem problemas relacionados ao homem, de espermograma, e que não consegue engravidar. Essa também é uma candidata a ser investigada quanto à endometriose. Bem, você disse na resposta anterior que muitas vezes a endometriose não apresenta sintomas e a mulher tem a doença e não sabe que tem. Então, é difícil o diagnóstico da endometriose? Ela pode passar a vida inteira com isso e não saber que tem? Sem dúvida. Como te disse, tem pacientes que são totalmente assintomáticas, né? Normalmente, o diagnóstico da endometriose, ocorre entre os 20 e os 40 anos, é o mais comum. E sabemos que isso é uma estatística mundial. O diagnóstico normalmente é feito, em média, entre 7 a 10 anos após os primeiros sintomas relatados pela paciente. Isso, claro, é feito de forma retrospectiva, quando você já tem o diagnóstico e você começa a investigar no tempo, quanto tempo antes de você chegar ao diagnóstico, aquela paciente já vinha referindo aqueles sintomas. Pasmem, de 7 às vezes até 10 anos, em média 8 anos. Então, muitas vezes a mulher sofre durante muito tempo e não sabe a razão do seu sofrimento. É verdade. Tá? O que ocorre? Como os sintomas, muitas das vezes, eles são inespecíficos, todos esses que eu te falei, nem toda mulher infértil é por endometriose. Nem toda mulher que tem cólica menstrual é por endometriose. Nem toda mulher que tem dor à relação é por endometriose. Então, são sintomas
pouco específicos, mas que no seu conjunto levam, né, à suspeita da endometriose. E como é feito o diagnóstico da endometriose? A endometriose é uma doença em que os detalhes mais sucintos, mais preciosos, né, partem da boca da mulher, que é a informação dos seus sintomas, né? E, infelizmente, não é incomum você ser o 8º, 9º, 10º médico que aquela mulher procurou. Então ela chega ansiosa, tensa, achando que você vai ser o salvador da pátria, com pacotes e pacotes e pacotes de exames, muitas das vezes exames que não eram necessários, mas que foram pedidos na busca da procura de uma coisa que ainda não havia sido suspeitada. Então, o primeiro passo, né, é a colheita das informações, que no termo médico nós chamamos de anamnese, ou seja, ouvir e ouvir mais um pouco. Depois, munido dessas informações, né, já com um pensamento, uma hipótese em curso na sua mente, você vai examinar aquela mulher de forma geral, ou seja, o organismo em geral, e o exame ginecológico detalhado, né? Desde a parte externa da vulva, o canal vaginal, tanto a inspeção quanto a palpação, o exame do espéculo, né, onde você pode encontrar já no fundo da vagina uma área de endometriose. Normalmente são nódulos arroxeados, extremamente dolorosos, em que a pessoa sente dor ao toque e a mesma dor que ela sente quando ela tem relação sexual. Okay? Então, sendo quase que fundamental o toque, quase não, fundamental, perdão, deixa-me corrigir, o toque vaginal e por muitas vezes o toque retal. Por quê? As endometrioses que acometem a parte posterior do útero, o toque vaginal às vezes não alcança. Então o toque retal e por vezes na endometriose de uma região chamada septo reto vaginal, ou seja, é uma membrana que separa a vagina do reto, você tem que fazer o toque bidigital, pelo ânus, pelo reto e pela vagina, e trazendo para ver se você sente algum ressalto, algum nódulo, alguma área de dor naquela região. A partir daí, partiremos para os exames complementares, que aí sim são fundamentais. Como tudo em medicina, as coisas têm que ser feitas na base da excelência, né? Uma informação colhida apressadamente, assodadamente, ou por um profissional que não vive a realidade das pacientes com endometriose, dizia um grande cientista a seguinte frase: quem não sabe o que procura, não consegue interpretar aquilo que acha. Então, munidos dessa informação, desse exame físico, quais os exames que nos ajudam a fazer o diagnóstico? Uma ultrassonografia diferenciada, especializada, cuidadosa, com preparo, porque nós sabemos que o líquido ele ajuda a propagação das ondas ultrassônicas e aumenta a sensibilidade e a melhora da imagem. Então, uma ultrassonografia ela ajuda bastante para, principalmente, diagnóstico de endometriose no ovário, onde forma a área nodular, formam cistos com sangue dentro, chamados cistos densos, com densidade, com debris internos. E a ressonância magnética, que, para mim, né, quando bem feita, com todos esses cuidados, contraste tanto pela vagina quanto pelo reto, nos dá informações preciosas e vão servir também como se fosse um GPS para quando formos operar essa paciente, sabermos onde algumas áreas de endometriose escondidas possam ser encontradas.
Eu tenho certeza que você está apreciando o programa de hoje e agora nós vamos chamar os nossos comerciais e em 2 minutos estaremos de volta. Olá, amigas e amigos, estamos retornando com o segundo bloco do programa Encontros e Verdades. Estamos entrevistando hoje o Dr. Zé Augusto Drindel, médico cirurgião. Nós estamos falando de um assunto muito importante para as mulheres, que é a endometriose. Muitas mulheres têm sintomas de dor crônica, dor durante o período menstrual, eliminam sangue pela urina durante o período menstrual, têm problemas durante o ato de defecar, durante o período da menstruação, tem problemas na relação sexual, não conseguem ter uma relação sexual tranquila, com muita dor. Esses sintomas são sintomas muitas vezes genéricos, mas dependendo do que ela vai falar, dos detalhes para o que ela vai falar com o seu médico, com o seu ginecologista, ele vai poder apurar e chegar com os exames precisos, específicos, chegar ao diagnóstico da endometriose. Antes de falarmos da parte cirúrgica, eu queria, doutor Zé Augusto, que você dissesse para as mulheres que nos assistem qual é o médico especialista que pode dar o diagnóstico de endometriose. Olha, por ser a endometriose uma doença afeta ao sistema reprodutor feminino, normalmente o ginecologista, para chegar ao
diagnóstico. O ginecologista seria o maestro de uma grande orquestra de outros profissionais que levariam não só o diagnóstico, como também o auxílio no tratamento, na terapêutica. Como falei anteriormente, se você tem que ter um bom ultrassonografista, tem que ter um bom médico que faça a ressonância, você tem que ter um bom patologista, né, em que, volto a frisar, o ginecologista sendo o maestro a puxar um pouquinho as cordas, os metais, a percussão, para que conduzir todo esse processo de chegada ao diagnóstico. Hoje na América temos uma situação especial chamado o cirurgião pélvico, né? Porque a endometriose, como falamos anteriormente, ela não atinge um único órgão. E a especialização médica ela é muito fragmentada, né? O urologista ele cuida da parte das vias urinárias, do ureter, da bexiga, do rim, mas ele não conhece a endometriose profundamente. Já o coloproctologista, ele cuida da parte do reto, do sigmoide, né, do apêndice, mas ele não também milita no dia a dia com pacientes da endometriose. Então, há que ter uma multidisciplinaridade e nós veremos também que não é só na parte de tratamento médico. Essa paciente tem dor severa, às vezes você tem que encaminhar para o médico de uma clínica de dor, onde você fez todo o tratamento possível, não há mais evidência até física da endometriose, mas a mulher continua sentindo dor, porque aquela endometriose que atingiu o nervo e aquela memória da dor permanece indelével, ou seja, marcada a ferro e fogo na alma, no espírito daquela pessoa, em que o médico de dor, o acupunturista, o fisioterapeuta, né, poderão auxiliar nessa área mais do que o próprio ginecologista. Você falou de cirurgião pélvico. Toda mulher que tem endometriose obrigatoriamente precisa ser operada? Não. A endometriose, como lhe disse, é uma doença de detalhes. Não existe um caso igual ao outro em mulher nenhuma, em lugar algum que seja idêntico. Então tem que ser avaliado individualmente. Isso é uma coisa quase que artesanal, diferente de uma coisa que é feita em série, né, como uma fábrica faz, diferente de um artista que esculpe muitas das vezes uma peça única. Quais os tratamentos hoje existentes proporcionados pela medicina para a doença endometriose? Desde nenhum tratamento, às vezes o menos é mais, ou seja, não se fazer nada prejudica menos a mulher do que um tratamento agressivo, não necessário, que nós chamamos de observação ou tratamento observacional, em que nós ocidentais temos muito problema em relação a isso. Dificilmente alguém tem um problema que sabe que tem e que acha que você pode ficar aguardando, esperando alguma coisa. Mas vou dar um exemplo. Aquela paciente que foi ser operada de um apendicite, foi feita uma laparoscopia, durante a cirurgia encontrou-se microfocos de endometriose no peritônio da paciente, o restante tudo normal, e que essa paciente não sente absolutamente nada. Apenas a observação é necessária. E aqueles microfocos não serão suficientes, né? Não, você depois pode passar ou observar ou instituir um tratamento medicamentoso ou cirúrgico, dependendo da evolução. A endometriose é uma doença evolutiva. A cada ciclo menstrual, a cada estímulo hormonal, essas células fora da sua localização têm um potencial e uma capacidade de proliferar e infiltrar. Como você disse que ela tem a ver com o ciclo menstrual, o tratamento medicamentoso, ele tem hormônios? Seria o próximo tópico a ser abordado. Primeiro, apenas a observação. Segundo, o tratamento medicamentoso. Vamos dar um exemplo. Aquela mulher que já tem a sua prole constituída, já tem os seus filhos que querem, já tem trompa ligada e que tem endometriose, que elas sintam dor.
Nós podemos inicialmente, dependendo do caso, né, não havendo risco à integridade de algum órgão que para perder a sua função, como obstrução do intestino, obstrução do ureter, né, que leva à perda do rim, nós podemos fazer um tratamento medicamentoso. Esse tratamento ser eficaz, ela não tem dor, né? Vai chegar à sua menopausa, tem em torno dos seus 49, quase que 50 anos, quando começou a apresentar os sintomas. O tratamento medicamentoso sendo eficaz, por aí fica. Já quanto à cirurgia, nós temos casos mais específicos. Vamos lá. Aquela mulher que deseja engravidar, não está conseguindo, nós fazemos um tratamento medicamentoso que basicamente suspende a menstruação. Dissemos anteriormente que após a menopausa, a endometriose ela regride ou fica latente, né? Então, nós copiamos a natureza, nós passamos medicamentos em que procuramos bloquear o estímulo das células endometriais que estão fora do seu local, ou seja, a endometriose, através de medicações. É comum as mulheres que usam pílula anticoncepcional por muito tempo disserem: doutor, eu usava antigamente uma fralda, né? Usava um absorvente, usava absorvente interno e por vezes até passava vergonha com sangramento. E depois, com o uso do anticoncepcional, passei a usar quase que um band-aid, porque era tão pouco fluxo, ou seja, os anticoncepcionais, basicamente, eles são bastante eficazes para o tratamento medicamentoso. Há uma máxima, né, que rege algumas coisas na medicina. Nem sempre os remédios mais modernos, mais atuais e mais caros são os melhores. Muitas das vezes está muito ligado à massificação da propaganda em relação a alguns medicamentos. Muitos pacientes ficam extremamente ansiosos e angustiados porque estão sendo tratados com a pílula anticoncepcional que ganham no posto. Mas, doutor, mas tem um remédio que custa R$4.000, ele tem que ser melhor. Não. Até o momento, né, não existe em relatos médicos científicos comprovados, com evidências inequívocas de que remédios mais modernos e mais caros têm uma eficácia tão maior assim que o anticoncepcional usual. A cirurgia, as mulheres têm curiosidade de saber como que se dá essa cirurgia. Ela é dividida em várias partes das regiões pélvicas. Pode explicar isso pra gente? Faltou, em complementação à pergunta anterior, né, aquela paciente em que a gente fez uma cirurgia pélvica complexa e que aparentemente, mesmo com a laparoscopia, que nos dá uma visão aumentada de Explica, doutor, para paciente o que é laparoscopia. É um termo difícil até para mim entender, que não a sou laparoscopia, ela é uma técnica em que se usa, chamado vídeo. Vídeo é uma televisão, é uma imagem. Láparo é abdômen. Escopia, observação, visualização. Então você vê, visualiza, acessa visualmente através de uma câmera, como nós estamos fazendo aqui no programa. Sem ela, poderiam ouvir o som, mas não ouviriam a nossa imagem, né? Então, ela nos dá acesso, né, visual a um foco que desejamos observar. Isso é a chamada videolaparoscopia, que durante algum tempo, vou falar o termo leigo, o povo chamou de laser. Porque ela tem uma luz fria bastante intensa, né, que ilumina a cavidade abdominal. Perfeito. Tá bem. Como é que a endometriose pode acometer vários órgãos e que especialista deve operar a endometriose? Vamos lá. Assim como no tratamento do câncer, né, a endometriose
ela é sempre tratada de forma multidisciplinar, né? Conversamos anteriormente que para o diagnóstico tem o ginecologista, tem o ultrassonografista, o médico da ressonância, o patologista. Todos esses vão agregar valores, né, para o diagnóstico e também para o tratamento. Para que possamos tratar, nós precisamos saber com que nós estamos lidando. Não era incomum no passado, eu estou com 35 anos de formado, chegarmos à seguinte situação, né? Vamos abrir para ver o que tem. Hoje, isso aí seria a exceção da exceção da exceção. A videolaparoscopia, para se tentar descobrir o que é, ela é usada em último caso, pouquíssimos casos, né? Porque você já tem que entrar para fazer um tratamento por videolaparoscopia, né? A videolaparoscopia se tornou uma arma terapêutica, muito mais do que uma arma para diagnóstico. Em relação ao tratamento, o que nós temos? Como é uma coisa extremamente complexa, tá? Algumas vezes, outras são bem menos, nós precisamos de um profissional, né, que tenha preferencialmente uma capacidade cirúrgica, já que algumas e muitas vezes o tratamento é cirúrgico, capacitado no domínio da cirurgia pélvica, tá? E que a maioria das vezes esse profissional é um ginecologista dedicado, embora a endometriose não seja uma especialidade. Hoje nós temos sociedades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endometriose, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva Ginecológica e várias outras especialidades que praticamente se atêm só ao estudo e o tratamento para endometriose. Então a endometriose não dá para ser feito por um médico isolado, por mais boa vontade e conhecimento que ele tenha. Ele tem que ter, como no tratamento do câncer, um tratamento multidisciplinar e complexo, estrutura para poder agir. Então ele precisa, primeiro, ter conhecimento da doença, conhecimento profundo sobre a doença, conhecimento profundo sobre técnicas cirúrgicas, principalmente as técnicas laparoscópicas, que hoje é o método de eleição, ou seja, o melhor, o padrão ouro para a cirurgia da endometriose. E o médico tem que estar, esse ginecologista ou esse cirurgião pélvico, estar ligado, de braços dados, com urologistas, com coloproctologistas, com cirurgiões gerais, tendo em vista a abrangência de múltiplos órgãos em que, às vezes, um profissional só não domine, né, aquela área. Perfeito. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que se você tem um problema de ortopedia, você tem que tratar com o ortopedista. Se você tem um problema clínico, você tem que ir ao clínico geral. Se você tem endometriose, não adianta você procurar o mastologista ou clínico, você tem que procurar o profissional adequado para se tratar, não é verdade? Senão o resultado pode não ser o desejável, pode não ser o pretendido e a mulher continuar sofrendo. Nós vamos chamar os nossos comerciais e em 2 minutos nós estaremos de volta.
Amigas e amigos, estamos retornando com o último bloco do programa Encontros e Verdades e eu tenho certeza que principalmente as mulheres estão apreciando o programa de hoje, porque estamos falando de endometriose, uma doença que nós vamos saber agora nesse bloco se tem cura. Nós estamos entrevistando hoje o Dr. Zé Augusto Drindel, médico cirurgião, mas vamos continuar a nossa entrevista falando da parte cirúrgica. Quando é, na verdade, que a mulher deve ser submetida a uma cirurgia de endometriose, Dr. Zé Augusto? Primeiramente, além de quando operar, é como operar. Preferencialmente pela cirurgia vídeo-laparoscópica. E hoje, algumas evidências começam a ser publicadas em relação ao benefício da cirurgia robótica. Quando operar, a princípio, aquelas que desejam engravidar. Porque o tratamento medicamentoso impede a gravidez, são anticoncepcionais, são remédios que bloqueiam, né? Então, a mulher que tem, por exemplo, uma endometriose e que ela deseja engravidar, ela vem tomando um remédio que tem suprido, né, as suas necessidades, parou de doer, mas ela quer engravidar, ela vai ter que parar. Então, você tem que cirurgicamente ir lá tentar remover os focos da endometriose para que ela tenha essa oportunidade, né? Em segundo lugar, aquela dor refratária, aquela dor que você tratou com remédio, a princípio a gente sempre procura o tratamento menos agressivo, né? Então, mas aquela paciente que está tomando medicamento e a dor não para, não melhora, não resolve, ela obrigatoriamente só lhe resta o tratamento cirúrgico, né? E aquela que mesmo não sentindo absolutamente nada, é aquela mulher que teve um desconforto abdominal, foi fazer um exame, um ultrassom, uma tomografia e observou que seus rins e seu ureter estão dilatados. E que na pesquisa descobriu-se que focos de endometriose estariam comprimindo ou infiltrando o ureter, que é aquele tubinho que traz a urina do rim, desce pelo abdômen e vai até a bexiga. Como ele passa na pelve, ali pode ter um foco de endometriose que o comprima. Então, se ela não for operada, não existe remédio que vá fazer isso regredir. Ela vai perder o seu rim, tá? Didaticamente, nós dividimos a endometriose conforme a localização, né? E também conforme a sua gravidade, ok? A localização, normalmente, ela é aquela endometriose que pega o peritônio, que é aquela película que forra o abdômen, e que pode ser, normalmente, a grande maioria, superficial. Nós chamamos de endometriose mínima ou leve, em que nós temos duas alternativas. Com a laparoscopia, retirar esses focos, ou com a laparoscopia, né, nós fazermos a cauterização, ou seja, uma queimadura elétrica que mata aquele foco, ok? Já nas endometrioses que acometem o ovário, mais comumente, nós temos nódulos que podem levar à destruição daquele ovário, à perda dos óvulos daquele ovário, principalmente se você tem um ovário do outro lado que já foi retirado por uma outra patologia qualquer. Então, aquele ovário que ficou e que está com um foco endometriótico, ele necessita ser tratado, né, para que ele possa preservar ainda óvulos para que sejam colhidos até para uma fertilização in vitro, ok? E nós temos os casos da endometriose chamadas profundas e infiltrativas. E aí podem acometer vários locais. Dividimos de forma didática a parte anterior do útero como compartimento anterior, que normalmente atinge a bexiga, a parte posterior, que normalmente acomete o intestino grosso, a parte lateral, que acomete os nervos e o ureter, né? Então, esses são os casos mais difíceis de endometriose? Os casos difíceis são todos aqueles que acometem estruturas nobres, né? Por exemplo, que acometem os nervos, que levam a dor extremamente profunda, em que, às vezes, durante a própria cirurgia, esses nervos quase que obrigatoriamente são sacrificados, sabendo o prejuízo que se causa. Deus não fez nada inútil dentro de nós.
né? Tudo tem a sua função e seu lugar. Mas, por vezes, aquela paciente tem um nervo acometido com uma dor tão profunda que não melhorou com nada, que ele precisa ser sacrificado. As endometrioses que acometem o ureter, porque podem levar à perda da função do rim, e aquela endometriose do intestino, que pode levar mais adiante até um estreitamento tamanho, que a mulher vai ficar com uma obstrução intestinal e podendo, em casos extremíssimos, levar até a necessidade de uma colostomia, que é a evacuação através da parede abdominal por exteriorização do intestino. Doutor, você falou em uma pergunta anterior que o método eleito pela medicina como o melhor, o mais eficaz, o mais seguro para tratar cirurgicamente endometriose é a videolaparoscopia, aquela que o povo chama popularmente de cirurgia laser. Como é que uma mulher com poucas condições financeiras, mais humildes, vai se tratar dessa forma se nós não temos cirurgia por laparoscopia pelo SUS? Em relação a isso, também isso não é uma verdade absoluta. Em alguns centros de excelência, tá, temos o tratamento laparoscópico da endometriose pelo SUS. Eu gosto de fazer uma correlação, até porque eu faço cirurgia de câncer, sou um cirurgião oncológico com formação no INCA, né? Mesmo vamos pegar o Canadá, que é um lugar rico, né, que nós temos assim uma grande admiração, eles têm alguns poucos centros de cirurgia oncológica, mas são centros de excelência. Determinadas patologias, elas têm que ser referendadas, elas têm que ser encaminhadas. Não é para ser tratado por todos os médicos ou em qualquer lugar. Então, cabe ao médico chegar, muitas das vezes, ao diagnóstico, que é onde ele pode chegar. Se ele não tem condições de fazer o tratamento, se ele tem condições de fazer o tratamento clínico, que o faça, que melhora muitas das vezes a grande maioria dos sintomas das mulheres. Se ela não tem como engravidar por endometriose, ele vai tratar onde? Numa clínica de fertilização. Existe em qualquer lugar, em qualquer cidade, qualquer ginecologista? Não. Tem que ser referendado, né? Coisas complexas, tratamentos especiais. Então teria a opção do tratamento fora do domicílio, falando aqui da nossa realidade, né? Sem dúvida, é o que deve ser feito. Tudo aquilo que você não tem como tratar na sua cidade, na sua região, há no SUS uma coisa chamada encaminhamento para tratamento fora de domicílio. E essas centrais vão selecionar, ou já têm previamente selecionadas, por exemplo, no Hospital Pedro Ernesto há um centro de tratamento de endometriose, um serviço público, que tem as suas dificuldades, mas tem grandes recursos. Nós temos, creio que no Hospital Antônio Pedro, também um centro, no Hospital Universitário do Fundão, né? E, perdoe-me, eu devo estar esquecendo alguns, Hospital, se eu não me engano, Fernando Figueiras, tá? Mas a central de regulação, ela tem essas informações, tá? Então, não é porque nós não temos aqui que a gente, ou em qualquer outro lugar, perdão, que a pessoa vai fazer mal feito porque não tem aqui o ideal. Devemos procurar sempre o melhor para os nossos pacientes. Eu vou fazer uma pergunta agora de leigo, né? Que qualquer mulher comum do povo faria. Endometriose, você disse que é uma doença benigna, mas ela pode virar câncer? Há celeumas a respeito disso, em congressos, como tivemos no Congresso Nacional também, né? Celeumas, divisões de opinião, né? De posicionamento, de entendimento. Contra, a favor do impeachment? Sim, com boas e más intenções, temos de tudo, né? Na endometriose também. O que ocorre? Pouquíssimas evidências mostram isso. Qual foi a causa da grande confusão? Porque existe um tipo de câncer no ovário chamado tumor endometrioide, ou seja, que tem uma forma parecida com a endometriose, tá? Então, mas não há ainda essa correlação aceita de forma pacífica
na comunidade médica especializada. Por que eu digo isso? Porque, que me perdoem os meus colegas, muitas das vezes existem opiniões de profissionais que, por boa intenção, no intuito de orientar, de esclarecer, trazem informações ou equivocadas, né? Ou aquelas informações em que aprenderam há muitos anos nos bancos universitários, mas que muita coisa mudou, né? Então temos que ter muito cuidado. A cada jornada nacional e internacional em que tenho tido oportunidade de participar, não trago muitas novidades. Até porque se eu fosse num congresso de endometriose, tudo para mim fosse novidade, eu devia parar de mexer com isso, né? Ou eu estaria entrando numa sala errada de um outro congresso, de uma outra especialidade em que nada daquilo eu teria conhecimento. Mas nós vamos trazendo, como a formiguinha, ela vai trazendo um pouquinho. As conclusões em medicina são lentas, às vezes levam décadas até você consagrar determinado procedimento ou medicamento. Eu vou dar um exemplo. A talidomida foi usada com indicação para grávidas. E muitos anos depois, chegou-se à conclusão da tragédia que foi. Então você pode ver, telespectador, que às vezes você ouve falar em determinados medicamentos como milagrosos, mas que não são registrados na Anvisa, que não tiveram experiências com humanos suficientes. Tudo isso a gente tem que pensar muito bem antes de querer desejar que aquilo se torne usual no nosso meio. Mas eu quero fazer uma pergunta de ordem social e familiar para você. Porque as mulheres chegam no consultório, às vezes sozinhas, às vezes com seu marido, mas elas não suportam a relação sexual por causa da dor que a endometriose causa. O que isso ocasiona na família? Às vezes casamentos acabam porque o marido não está entendendo por que a mulher não quer ter relações com ele. Quais as consequências, o que pode ser feito, como isso pode ser tratado, trabalhado na cabeça e no psiquismo dos casais? Dentro da multidisciplinaridade do tratamento da endometriose, né, nós usamos os recursos da psiquiatria, da psicologia. Por quê? Como esses sintomas normalmente estão afetos à esfera sexual, e tudo que está relacionado normalmente à esfera sexual, ele tem um outro simbolismo, né? É o simbolismo da rejeição, né? Minha mulher não quer transar comigo, pode ser que ela esteja tendo um caso extraconjugal, porque ela alega dor, mas também ela alega que tem dor de cabeça, ela alega isso, alega... Agora, tem dias que a gente tem um relacionamento que ela não reclama, porque a endometriose está ligada diretamente, né, à esfera do período menstrual, né? Então, ou seja, tem períodos que dói e tem períodos que não dói. E o homem não sabe disso e a mulher também não sabe disso. E muitas das vezes, com a evolução, passa a doer sempre. E aí, esse casal, o marido chega para ela, mas amor, você há 7 anos, você roda ginecologista, né, do SUS, de plano particular, fora da cidade, e ninguém encontrou nada. Dissemos anteriormente, entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, em média 8 anos. E eles não têm uma palavra. Eu tive uma paciente que uma vez falou comigo, doutor, pelo amor de Deus, o senhor me trouxe uma luz. Eu não melhorei de nada. Continuo ainda com dor, com tudo que eu senti. Mas eu tenho hoje uma palavra que eu posso dizer. Eu tenho isso, eu não sou louca, já me chamaram de louca, já me chamaram, né? Isso é falta de homem. Pior, homem piora nessa situação às vezes, né? É falta de homem. Não. Ela também causa absenteísmo. Quantas mulheres... O que é absenteísmo? É a falta ao trabalho, né? A dor é tão grande que ela não consegue trabalhar. E muitas das vezes essas mulheres têm essa dor intensa, vão a um pronto-socorro que o médico, coitado, ele não tem o menor
condições de fazer um diagnóstico de endometriose, né, em pouquíssimos segundos e sem condições, às vezes, até de exame ginecológico, que não é para isso um pronto-socorro, a princípio. E elas saem de lá com um atestado, né, porque dor é subjetiva. Não existe ainda nada que meça a dor, né? Então a dor pode servir de simulação, pode servir para tantas outras coisas, né, e que dificulta essa mulher ela ter o seu atestado, ela ter o seu direito, né, social, o seu direito trabalhista por uma patologia tão incapacitante como outra qualquer, né? Todo mundo entende, a pessoa tem uma hérnia de disco, morre de dor, todo mundo entende. Os médicos dão atestados, a ressonância demonstrou, né? Embora ela possa ter aquela hérnia e nem ter dor, mas se ela disser que tem dor, as pessoas a princípio, acreditam. Mas quando tem endometriose, que é uma coisa que ainda não chegou a uma conclusão, um diagnóstico, ela vira uma peregrina da dor. E ela sofre. Por falar em dor, nós sabemos que existem médicos especialistas em dor, clínicas para dores, mas os remédios hoje são eficazes para dar conta de toda essa dor que a mulher que tem endometriose sofre? Eu vou responder da seguinte maneira: endometriose tem cura? Não. Endometriose é uma doença crônica e evolutiva. Mas, com os recursos diagnósticos e terapêuticos no momento, temos uma possibilidade em torno de quase que 80%, 90% de uma melhora da qualidade de vida. Aquela mulher que tem endometriose e que o problema seu era a fertilização, ela não sentia dor, não sentia nada, mas era uma infeliz porque queria ter um filho e não conseguia. As clínicas de reprodução, de fertilização trouxeram isso, ou seja, a qualidade de vida, ou seja, a alegria de viver. A possibilidade de ser mãe. De ser mãe, né? Das formas mais espetaculares. Hoje nós temos úteros de aluguel, nós temos situações que quase que a gente não imaginaria há 15, 20 anos atrás. Temos, baseado no que você falou, a clínica de dor é aquela onde muitas das vezes tratamos, a pessoa não tem mais um sinal evidente de endometriose, mas a dor perdura. A clínica de dor, ela trata o sintoma, que é a dor. Independente se aquilo é uma dor causada pelo sistema osteoarticular, pela compressão de um nervo ou por outra causa qualquer, inclusive da endometriose. Perfeito. Então nós conseguimos ver que nós temos soluções para a infertilidade, para a dor, para os relacionamentos conjugais com tratamentos psicológicos, nessa multidisciplinariedade de profissionais que atuam na paciente que tem endometriose. E eu quero, doutor Zé Augusto, que você agora se despeça dos nossos telespectadores, que nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu tenho certeza que foi muito útil para as mulheres, para os casais, para os maridos, para os companheiros, e você tem a oportunidade de se despedir, sendo essa a segunda vez que você vem ao nosso programa. Da primeira vez falou sobre câncer de mama, hoje sobre endometriose, são assuntos que estão aí no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Eu tenho certeza que você aprendeu um pouquinho mais. É a oportunidade que você tem de se despedir. Eu tenho muito prazer em aqui estar, né? Primeiramente pela acolhida que eu sempre tive aqui na TV, né? O carinho, o amor, o respeito com que nós somos tratados, pela direção da TV. Em segundo lugar, pela alegria de estar do lado da minha amada, da minha esposa, da pessoa que alegra os meus dias e que me ajuda, às vezes no sacrifício de estar longe do lar para estudar, né? E às vezes dentro do lar, mas trancado dentro do escritório, né? E eu gostaria, em respeito às mulheres que me ouviram, né? Não querendo alugar a TV, nem o programa, né, da minha esposa, nenhum nepotismo, né, mas me colocar aqui à disposição de todas as perguntas que serão suscitadas por essa explicação, se for do interesse, eu voltar aqui para responder
aquilo que ficou faltando num período tão curto para falar de uma patologia, de uma doença tão complexa. Muito obrigado pela oportunidade de informar e poder, com a informação, transformar vidas. Você percebe que com a informação você não apenas transforma vidas, você transforma a sociedade. Informação é o melhor remédio para qualquer problema, para qualquer doença. Eu quero agradecer a você a atenção que nos dispensou, a sua família, desejar uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Foi uma grande honra estar com você. Um grande beijo no seu coração.